Uma reportagem da revista Veja revelou o paradeiro de Fabrício Queiroz. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi encontrado no Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Na unidade de saúde são realizados os serviços de quimioterapia e radioterapia, além de consultas. Queiroz mora atualmente no mesmo bairro da Zona Sul de São Paulo, onde o hospital está localizado, o Morumbi. A curta distância auxilia nos deslocamentos de casa até o hospital, que são feitos de táxi ou Uber, na maioria das vezes, de acordo com a publicação. O ex-assessor ainda enfrenta a luta contra um câncer no intestino, condição que o fez realizar uma cirurgia no final do ano passado. Ô Vera, o que é que você achou dessas informações trazidas hoje pela Veja? Achei surpreendentes, né? Havia uma questão geral em todos os meios, onde está o Queiroz. Repórteres do Rio de Janeiro estavam imbuídos ali de localizá-lo na favela de Rio das Pedras, onde ele tem muita influência, naquela região da Taquara, todas elas na zona oeste do Rio, região na qual o Fabrício Queiroz tinha muita ascendência, ligação, inclusive com milícias, na qual ele coordenava as campanhas do senador Flávio Bolsonaro, mas não era lá que ele estava, é aqui em São Paulo, no bairro do Morumbi, fazendo um tratamento no Albert Einstein. E depois, a revista Época, o próprio Fabrício Queiroz se queixou, se acha desassistido, diz que não há ninguém auxiliando, pode ser um recado, sabe-se lá quem, mas o fato é que é um fio desencapado, um fio bastante perigoso, que por hora está mais ou menos sossegado, né? Lembrando, a gente sempre fala Fabrício Queiroz investigado, Fabrício Queiroz alvo de uma investigação. É uma situação meio limbo, em que ele ainda não é denunciado, não é réu em nada, não responde a nenhum processo. Existe um inquérito que está meio travado depois da decisão do Dias Toffoli, no qual a Polícia Federal e o Ministério Público têm uma atuação bem low profile, bem diferente do seu estilo em outros casos, no próprio Rio de Janeiro, em que a gente tem visto uma atuação muito mais presente, muito mais incisiva. Então, reaparece o Fabrício Queiroz, era alguém cujo sumiço estava causando espécie nos meios políticos e também nos meios de investigação. Seria bom que esse caso fosse retomado, porque há muito a ser esclarecido, né? Afinal de contas, por que ele comandava praticamente as finanças do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro? Por que outros funcionários do gabinete depositavam o dinheiro sistematicamente, quase mensalmente, na sua conta? Por que cabia a ele ser uma espécie de RH do gabinete contratando assessores? O Flávio Bolsonaro, diante de assessores que não iam ou que tinham ligações com milícia, já falou que era tudo culpa do Queiroz. Então, se é tudo culpa do Queiroz, ele precisa falar, precisa inclusive colaborar em investigações. Josias. Olha, reapareceu o Queiroz, né? Agora só faltam as explicações. Todo brasileiro de bem, eu acho, devia rezar pela saúde do Fabrício Queiroz. Primeiro, por razões humanitárias. Segundo, porque ele ainda tem muito a explicar. O Fabrício Queiroz encostou o discurso da família Bolsonaro na retórica penal do PT. O Jair Bolsonaro já declarou que a investigação aberta a partir da movimentação bancária esquisitíssima que o ex-COAF atribuiu ao Queiroz é uma orquestração que usa o primogênito Flávio como um degrau para atingir o pai presidente. O problema é que há na praça farto material para que as pessoas, mesmo aquelas que nunca participaram de nenhuma orquestra, levem a boca ao trombone. Tem um repasse de 24 mil para a primeira-dama Michele Bolsonaro. Esse repasse, a meu ver, acorrentou o Queiroz nas colunas do Palácio do Planalto. O presidente disse ter emprestado 40 mil para o Queiroz, um empréstimo feito aos poucos, como ninguém sabe. O Queiroz nunca prestou depoimento, ele entregou ao Ministério Público do Rio 9 folhas por escrito, tentou sem sucesso, a meu ver, explicar essa movimentação de 1,2 milhão de reais em sua conta. Não falou uma palavra nessas explicações sobre os 24 mil para Michele Bolsonaro, reconheceu que beliscava ali uma parte dos salários dos assessores do Flávio Bolsonaro, mas alegou que fazia isso para pagar colaboradores informais do então deputado estadual. Isso não é uma explicação, a meu ver, se parece mais com uma confissão. O Flávio Bolsonaro, por sua vez, que também está sob investigação, ele saiu-se com uma desculpa à moda do Lula. Ele disse que não sabia da atividade do Queiroz como gerente da folha de salários do gabinete dele. A reaparição do Queiroz, a meu ver, é útil para lembrar ao país que foi nesse contexto sombroso que o filho mais velho do presidente da República recorreu ao Supremo para obter do Dias Toffoli aquela liminar concedida nas férias, uma liminar redentora
que brecou os processos que estavam fornidos com dados do ex-COAF. Enquanto o plenário do Supremo não derruba essa liminar do Toffoli, o Queiroz percorre as ruas agora do bairro Chique do Morumbi como uma bala perdida da qual a família Bolsonaro tenta desviar. Esse é o contexto. Constantino. É exatamente isso. O Queiroz é o fio desencapado, é o amigo explosivo e não dá para negar a proximidade, décadas de amizade, não era só ele empregado, eram vários familiares dele dividindo ali os 4 gabinetes que os Bolsonaro tem na política, né, nas diferentes esferas. O bode expiatório a ser sacrificado como aquele que tomava as decisões sem que o senador Flávio soubesse de nada, ou seja, era uma rainha na Inglaterra, no mínimo negligente, né, incompetente como gestor. Isso é a melhor das hipóteses para ele, né? A mais plausível para pessoas não tão ingênuas assim é que é óbvio que havia um esquema conhecido de rachadinha e fantasminhas habitando o gabinete, né? Isso é o que tudo indica, que temos até aqui. Então, a volta do Queiroz à cena, né, é realmente esse desgaste contratado do Bolsonaro. O Bolsonaro venceu como o incorruptível, o mito, quase a vassourinha nova do Jânio Quadros readaptada, ou então o Collor com a caça aos marajás, e de repente ele mesmo se vê com o seu filho mais velho metido nessa confusão e tendo que explicar suspeitas de corrupção, né? Então isso aí tudo vai desgastando a imagem, tem muitas perguntas sem respostas. Queiroz foi encontrado, o mais importante para mim não é saber onde ele está, se ele está se tratando ou não do câncer, desejo melhoras, no Morumbi ou no Rio. O mais importante é quem é que está pagando a conta desses 2 hospitais mais caros do país que ele tem frequentado. Vamos lembrar, com um furo de reportagem, que ele tinha pago mais de R$60 mil em dinheiro, em espécie. Eu desafio alguém a me explicar por que alguma conta seria paga em espécie nesse montante. Eu não entendo, né? Pelo menos não do ponto de vista legal, lógico. E isso foi pago em dinheiro, né? E ele continua um tratamento, porque a cirurgia não deu certo, então ele voltou para o tratamento nos 2 hospitais mais caros do país, né? Quem é que está pagando essa conta? Essa pergunta é a pergunta mais relevante, mais do que aquela onde está Queiroz, até porque essa já sabemos.